Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Dev em Dobro, hoje o episódio número 4. Esse podcast aqui a gente conversa um pouco sobre a área de tecnologia, a gente bate um papo, e ele também é um podcast voltado para o dev iniciante, não que quem não é iniciante também não possa assistir, pode assistir, mas a gente tenta falar para ajudar quem está aí dando os primeiros passos na área, quem quer começar ou já começou, está estudando e quer continuar nessa área que a gente adora tanto, beleza? Hoje o tema vai ser trabalho remoto e home office. É tão bom quanto parece? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, a gente vai dar nossa opinião, né? E até o final aí do podcast, desse episódio, tu vai ver aí se realmente vale a pena trabalhar em casa, se é tão bom assim quanto o pessoal acha que é. E no final a gente vai responder perguntas dos nossos alunos e de seguidores também que nos enviaram lá no nosso WhatsApp. Então fica até o final que a gente vai responder, vai ser bem legal. E a gente vai dar a nossa opinião também aqui, né? Como é trabalhar remotamente, porque a gente já fez isso durante alguns anos na nossa carreira. A gente vai falar um pouco de home office, trabalho remoto, o que é a diferença entre os dois, né? Que não são muito... Não é a mesma coisa. É um termo parecido. meio... É um termo meio um pouco parecido, mas não é, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Outra coisa também que a gente queria pedir, né? Se tu tá vendo isso aqui no YouTube, a gente pede que tu se inscreva, caso tu ainda não seja inscrito, nos ajuda bastante. Já deixa o like aí, né? Se tu gostar do conteúdo. E comenta também aí embaixo o que tu acha de trabalho remoto, né? Tudo isso acho que vai ser bem legal. Se tu gostaria de trabalhar remoto, se tu vê o pessoal falando aí, tu acha que seria interessante ou não, né? Tu pode também achar que não seja interessante pra ti. Comenta aí também. A gente gosta de saber, né? O que as pessoas acham de trabalho remoto, porque a gente gosta muito, então a gente quer saber se as outras pessoas também gostam tanto assim quanto nós, né? Porque senão a gente fica numa bolha achando que é muito bom, é o ideal, é lindo, mas tem gente que talvez não curta. Então comenta aí o que tu acha. E se tu tá assistindo, está ouvindo, né, a gente no Spotify, já nos segue também, porque a gente posta aí toda semana um podcast novo. Então vamos lá falar da diferença então, né, do que é trabalho remoto e o que é o home office, né. Acho que o trabalho remoto é mais, talvez seja mais simples, né, que é trabalhar remotamente, é não trabalhar dentro da empresa, né, então tu não precisa ir até a tua empresa para trabalhar. Né? Muitas vezes tu tá em outra cidade, outro estado, até outro país, né? Isso. Trabalhando para uma empresa. Por exemplo, eu tô nos Estados Unidos trabalhando para uma empresa do Brasil, ou vice-versa. Então, o trabalho remoto é isso, né? Tu está remotamente, tu não está dentro da empresa, né? Alocado, trabalhando ali dentro da empresa. Foi o último caso da última empresa que eu trabalhei, né? A empresa era de São Paulo, tinha escritório lá, o pessoal ia trabalhar lá, quem queria trabalhar, né? Alocado, que a gente chama, né? Quando é alocado é quando tu tá trabalhando dentro da empresa, né? Lá em São Paulo, o pessoal trabalhava alocado lá na empresa e eu voltei, né, para Porto Alegre, então eu trabalhava para a empresa de São Paulo, mas eu trabalhava de forma remota, né? Meu trabalho era remoto porque eu estava trabalhando em Porto Alegre para uma empresa de São Paulo. E ao mesmo tempo, eu trabalhava em modelo home office, porque eu trabalhava em casa, né? Então o home office também é isso, né? O home office a tradução seria o quê? Escritório em casa. Alguma coisa nesse sentido, assim, né? Então, tu trabalha na tua casa. Né? Então, o home office, ele é um trabalho remoto. Né? O home office pode ser, por exemplo, uma pessoa que é profissional liberal, que trabalha em casa, ele pode estar fazendo home office. Né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, né? O trabalho remoto tu tá remotamente trabalhando para uma empresa e o home office tu tá trabalhando em casa, né? Daí tu pode ser para uma empresa, pode ser no teu próprio negócio, então... Tem gente que é nômade digital, né? Que a gente chama, que é o pessoal que trabalha com tecnologia ou com alguma coisa... Uma pessoa que trabalha com coisas que não precisa estar necessariamente alocado dentro de uma empresa ou presta serviços para empresas, né? E consegue viajar o mundo, por exemplo, né? Vira um nômade. Daí nesse caso a pessoa está trabalhando, mas não está em casa. Ela está viajando o mundo ou... Está trabalhando remotamente. Nesse caso daí a pessoa trabalharia remotamente. Então essa é a diferença, né? O home office ele é um trabalho remoto, mas o contrário não é verdade, né? Então, acho que é isso, então. E a gente não tem como falar aqui, né, do boom que aconteceu aí do trabalho remoto, do home office, né, dessas novas metodologias de trabalho que estão aparecendo, que estão surgindo. E por causa, né, principalmente da pandemia que aconteceu aí, que acabou acelerando muito esse processo, né? Acho que esse processo de trabalhar em casa, ele era uma coisa que acontecia até assim, mas era muito esporádico, né? As empresas até permitiam, mas com muitas ressalvas. Não era qualquer um que podia trabalhar de casa, tu até podia trabalhar um dia ou outro de casa, mas
só se tu pedisse, né? Se tivesse um objetivo, né? Ou algum problema que tu tinha que resolver, daí tu podia ficar em casa. Mas acho que agora a gente está vivendo numa época onde o trabalho remoto está muito mais comum dentro da empresa. Muitas empresas até estão preferindo, né, o trabalho remoto, o home office, o trabalho remoto, porque elas viram uma grande vantagem, né? Se as empresas não tivessem visto vantagem, elas não estariam fazendo, certo? Claro que na época da pandemia não tinha muito como fugir disso, né? Elas estavam obrigadas que os profissionais delas, né, que os colaboradores trabalhassem remotamente, porque não podia ir trabalhar lá por conta da pandemia. Mas, ainda assim, agora, como a pandemia já deu uma leve aliviada, né, ainda está ruim, mas deu uma leve aliviada, algumas coisas abriram, muitas empresas viram uma grande vantagem nesse modelo e estão continuando, né, estão perpetuando esse modelo do home office até hoje. E já tem grandes empresas aí dizendo que vão continuar o modelo home office provavelmente para sempre. Então, querendo ou não, é uma diminuição de custos, né? Não tem que contratar pessoas para sei lá, fazer algum tipo de serviço no lugar, né? Não tem que contratar, manutenção, não tem que dar manutenção, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar luz. Né? Então acaba que para a empresa muitas vezes é uma boa diminuição de custos. Então a empresa, para ela, tem essa vantagem. E também muita empresa tem essa visão meio retrógrada de que se tu não estiver trabalhando lá, né, alocado na empresa, que o teu chefe não tá te vendo trabalhar, daí tu não tá, pode ser que tu não esteja trabalhando, né? O que não é verdade, né? Uma pessoa que não trabalha em casa, no home office, provavelmente ela também não trabalha no ela só finge que está trabalhando lá na empresa, mas ela, sei lá, só porque ela está sentada na frente do computador, não quer dizer que ela está produzindo, não quer dizer que ela está trabalhando. Então, esse tipo de coisa é uma visão, né, um pouco retrógrada, que nem o Cadu falou. Meio que uma desculpa para não deixar as pessoas trabalharem de casa. Na minha visão é mais ou menos isso. Quando na verdade pode ser até um ponto positivo trabalhar de casa, porque a pessoa pode trabalhar menos estressada, né? Ela não precisa pegar um meio de transporte para ir para o trabalho, se estressar. As pessoas já chegam no trabalho estressadas, né? De horas e horas e horas de viagem, muitas vezes. Sim. Então a qualidade de vida do profissional aumenta, o que consequentemente aumenta também a produtividade dele. Então é um ponto positivo, é uma vantagem, né? Mas as empresas, elas não veem muito dessa maneira ainda, algumas. Então, acho que isso está mudando aí, como eu falei, por causa muito da pandemia, né? Sim, e acho que desse ponto aí que a gente está falando agora de pandemia, né? De trabalho remoto, o boom que aconteceu, se tu quer trabalhar de casa, a área de tecnologia é uma das melhores áreas, se não a melhor área, para que tu consiga isso, né? Tu consiga atingir isso. Com a pandemia, multiplicou muito a quantidade de vagas de trabalho remoto, inclusive de fora do Brasil, contratando brasileiro. Então, a área de tecnologia é a melhor para tu fazer isso, tá? Se o teu objetivo é trabalhar de casa, beleza? Então, fechando esse assunto, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho já, entrando nesse assunto que tu puxou já aí, de não ter que se deslocar, de maior qualidade de vida, né? A gente pode falar um pouquinho de como é que é a rotina de uma pessoa que trabalha em casa, né? Que trabalha remotamente, ou o modelo home office, né, também, e de uma pessoa que precisa ir trabalhar, né, porque a gente já passou pelos dois momentos, né. Sim. No começo a gente ia trabalhar na empresa e levou anos, né, pra gente conseguir trabalhar só remotamente, né, acho que bastante tempo, uns 5 anos aí pra gente começar a trabalhar, 5 ou 6 anos, eu acho, pra gente começar a trabalhar de forma remota em algum momento, né, e depois a gente meio que nunca mais quis voltar. Era um sonho de vocês trabalhar remotamente? Eu não sei. Assim, no começo eu não pensava muito sobre isso. Eu não tinha isso em mente, assim. Essa possibilidade, eu acho que ela não existia, né? Na nossa época, quando a gente começou, e depois também quando a gente já começou a trabalhar já como pleno, né? Então, nunca passou muito pela nossa cabeça, pelo menos pela minha, assim. Eu não me lembro de ter isso, assim, em mente. Mas depois, né, quando a gente começou a trabalhar na nossa empresa, que daí foi quando a gente saiu do trabalho presencial, foi para o trabalho remoto, né, que daí a gente começou a trabalhar na nossa empresa de casa, daí a gente viu a diferença de qualidade de vida que era entre as duas coisas, e por isso daí depois nunca mais a gente quis voltar a trabalhar alocado dentro da empresa, né? Falando um pouco mais de rotina, né? Como é que é a rotina de uma pessoa que trabalha de forma remota, né? Ou de home office. A pessoa, ela acorda ali no momento... Provavelmente ela não vai precisar acordar tão cedo quando ela acordaria se ela tivesse que ir pro trabalho alocado, né?
Principalmente em grandes capitais, né? Como São Paulo, onde as coisas são muito longe, tu leva horas para chegar lá, então tu tem que acordar muito mais cedo para se preparar, para sair, para chegar no horário. No Esse home é um dos- office não tem. Esse é um dos pontos que eu mais não gostava de trabalhar alocado, né? Que a minha última empresa até era bom, porque eu ia caminhando pra empresa, então era meia hora caminhando, até era de boa. Só que a anterior era 1h30, 1h40 minutos pra ir, e 1h30 também pra voltar. De trem, né? De trem e um pedaço de ônibus. É. Ou a pé, se eu quisesse. Mas era isso, era mais ou menos 1h30, e aí, no trajeto de ida e de volta, eu acabava gastando 3 horas. E querendo ou não, são 3 horas do teu dia, que tu poderia estar fazendo outra coisa, tu poderia estar jogando videogame, tu poderia estar dormindo. Poderia estar fazendo qualquer coisa, né? E daí tu tá ali dentro de um ônibus, dentro de um trem. Então, pra mim, isso era o ponto principal, assim, que eu não gostava, né? Tem gente que vai de carro, tem gente que gosta de ir de carro ali, do ritual de ir de carro, escutar uma musiquinha, sei lá, escutar um podcast. Então, pra essas pessoas talvez não seja tão ruim. Mas pra mim era bem ruim. Então, tem esse ponto, né? Tem que pensar ida e volta, né, também. Ida pro trabalho, volta pro trabalho. Se é longe, é um tempo de dia que tu perde ali, né? 1 hora, 2 horas do teu dia, às vezes muito mais que isso, né? São Paulo se chove. Se chove em São Paulo, tu já gasta 2h30, 3 horas pra voltar pra casa, dependendo de onde tu mora, né? Então, Tu chega super cansado, tu já não quer fazer mais nada naquele dia. Então, não... Pra qualidade de vida, eu acho que esse era um dos pontos principais, assim, que influenciavam na qualidade de vida. Assim, Uma outra coisa também, eu acho que tem a ver com isso, né? Porque a gente se expõe muito, eu acho, a doenças, né? A gente vê que na pandemia a gente quase não pega. Eu, por exemplo, quase não peguei gripe, né? Não tô nem falando de Covid, tô falando de gripe, de outras coisas outras doenças, né? Que a gente pode pegar dentro de um transporte público. Então, acho que tu acaba, né? A qualidade de vida também aumenta porque tu fica menos doente também. Então, isso é muito bom. Outro ponto é que no trabalho, estando alocado dentro da empresa, pra mim tinha mais distrações, né? Por exemplo, tu estando ali, às vezes vem uma pessoa e te puxa pra uma reunião que tu não ia participar, mas daí como tu já tá ali perto, a pessoa já vai lá e te puxa. Ou tu vai, sei lá, te chamam pra jogar ping-pong, te chamam pra jogar um videogame, um fifinha. E daí tu vai lá, né? Então... Tu gasta ali uns 10, 15 minutos e depois tu volta pro trabalho, né? Parece que tu tá menos tempo na tua mesa sentado programando, né? Ou também, às vezes tu tá na tua mesa, daí vem alguém te perguntar uma coisa, né? A pessoa te olha de longe, vê que tu tá lá e vai lá te perguntar alguma coisa. Sim. E acho que isso acaba afetando um pouco, né? A performance da pessoa, a produtividade, que se ela estivesse remotamente, né? Ou se toda a equipe estivesse remota, não aconteceria. Isso é uma coisa que eu até discuti com uns colegas meus uma época, que isso acontecia muito, assim, porque tinha épocas que eles moravam em São Paulo e vinham para Porto Alegre para trabalhar alocado na empresa, uma época. Daí, quando eles vinham, eles falavam que esse momento de estar na empresa era pior para eles, porque como eles eram POs, né, pessoas que são como gerentes, que ficam gerenciando todo o projeto, eles... sentiam que eles tinham menos contato com a equipe quando eles estavam alocados presencialmente do que quando eles estavam remotamente. Porque remotamente, tu tá basicamente a uma mensagem ali do Slack, da ferramenta de chat, de conversa que a empresa usa. Então, eles sentiam que eles estavam muito mais conectados com a equipe quando eles estavam trabalhando remotamente do que presencial, que pode ser contra-intuitivo, né? Então, acho que é o contrário. Isso que eu ia dizer, né? Muitas pessoas pensariam o contrário, né? Que tu, estando lá, tu teria um controle maior do projeto, das pessoas, né? Do que elas estão fazendo ali. E não é assim que funciona, né? Pelo jeito, né? Claro que a gente também não vai generalizar, né? Tem pessoas que conseguem, que dizem que produzem mais estando na empresa, tem outras que não. Mas esse é um ponto, né? Não que tu não vai ter distrações em casa, tu vai ter várias distrações na tua casa também, né? Ainda mais tu mora com a tua família. Tu mora com a família, ou tu tem bicho, né? Teu cachorro passa, quer ir na rua, o cachorro quer ir na rua passear. Ou o gato passa correndo e quebra tuas coisas, tu vai ter que ir lá. Então tem isso, né? Ou, por exemplo, tua mãe vai lá na porta e para lá na porta e começa a conversar contigo. Tua tia nem sabe o que ela me falou. Ou, estragou a TV aqui, vem aqui ver o que tá acontecendo. Então é isso, tu vai ter distrações, né? Em qualquer modelo. Mas é isso, né? Parece que em casa tu concentra mais, tu
Depende também, né, de onde tu mora, depende de com quem tu mora. Claro que não dá pra, de novo, generalizar, né? Mas no meu caso era bom porque eu morava só eu e a minha esposa, então, e os gatos, né? Então pra nós não tinha tanta distração, né? Eu conseguia trabalhar ali, só que também isso é um ponto que pode ser negativo. Às vezes tu fica muito tempo na frente do computador, Sim. tu fica horas ali e tu não para, tu não dá uma pausa, tu não levanta pra tomar um café, tu não faz nada. Passa o dia inteiro na frente do computador porque tu quer entregar alguma coisa e tu fica com essa pressão às vezes. Então, tu tem que se policiar mais um pouco pra fazer tuas pausas, parar pra comer alguma coisa, parar pra ir pra rua, né? Ou deu 6 horas, que é o horário que tu vai sair do trabalho. Fazer um exercício, né? tem que Correr, sair. caminhar, Exatamente. pegar um sol, qualquer coisa. Se forçar a sair da frente do computador, né? Senão tu fica pode passar o dia inteiro no computador. Quem gosta de jogar computador aí, jogos no computador ou até mesmo videogame, né? O pessoal vai ficar basicamente quase todo dia sentado, ou na frente do PC, ou vai estar trabalhando ali, depois vai ir lá e vai sentar no sofá pra jogar videogame. Então vai ficar o dia inteiro sentado. Numa tela. Numa tela. Sedentarismo. Sedentário pra ficar sedentário é dois palitos, tu tá sedentário. Então tem que se cuidar bastante, né? Tem que fazer um exercício, pelo menos. Tem esse ponto também, né? De que trabalhar em casa é muito mais solitário, né? Então tu vai ficar mais sozinho, porque tu não tá trabalhando com a equipe. Tu tá trabalhando em equipe, mas tu não tá trabalhando, né? Tu não tá vendo pessoas. Tu não tá vendo as pessoas. Tu tá trabalhando em equipe, muitas vezes dentro da empresa, mas tu não está vendo a tua equipe pessoalmente, né? Presencialmente. Por mais que tu converse ali, né? Usando as ferramentas aí de... Eu assim, minha experiência, né? Trabalhando em casa, sozinho, obviamente, né? De novo, eu trabalhava sozinho, então pra mim era um silêncio, uma paz. Quando eu trabalhava alocado na empresa, era o caos, porque era muito barulho, um monte de gente conversando. Não é aquele negócio de, todo mundo vai ficar em silêncio trabalhando. Não, as pessoas ficam conversando. Sim. Tem reuniões, como tá ainda o modelo meio híbrido, vão ter pessoas fazendo reuniões do teu lado, às vezes. Reuniões online, né? Calls online, do teu lado, falando alto, às vezes ouvindo as outras pessoas falando sem fone de ouvido. Né? Tem pessoas que são mal educadas e não se dão conta. Então, era um caos, um barulho, uma poluição sonora que acho que atrapalha bastante. A mim atrapalhava bastante e por eu estar acostumado, acho que a trabalhar em casa no silêncio, né? Então, pra mim não era muito legal, mas tem gente que gosta desse ambiente, né? Tem gente que curte um monte e produz até mais. Sim. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, acho que é isso. Agora a gente vai falar de um outro ponto, né? Saindo um pouco desse ponto que a gente está comentando, a gente vai falar sobre o iniciante, que muitas pessoas nos perguntam se o iniciante consegue trabalhar remotamente ou um estágio, né? Numa vaga de júnior ou um estágio tão bem quanto uma pessoa que está alocada, né? Um estagiário ou um júnior que está alocado. Então, eu acho que são duas coisas, né? Acho que a pessoa consegue, sim, isso com certeza, porque, de novo, a pandemia veio, forçou a gente a fazer coisas que a gente não fazia antes. Forçou as empresas a trabalharem esse modelo de trabalho remoto dentro das suas empresas. Então, elas não podiam deixar de contratar júnior, não podiam deixar de contratar estagiário, tinham que fazer todo esse processo de fazer as entrevistas que antes eram locais, né, no trabalho, fazer as entrevistas online agora, e também contratar pessoas online para trabalhar remotamente, para continuar, né, dando vazão aos projetos que elas tinham. Então, isso teve que ser feito. E eu acho que facilitou um pouco também, né, para quem está buscando um estágio, porque às vezes a pessoa está buscando um estágio, uma vaga júnior, ou mesmo um pleno, um sênior, e ela só vai conseguir pegar essas vagas na empresa que ela está. Na empresa não, na cidade que ela está, né? Então, a pessoa mora numa cidade pequena, a gente já escutou várias vezes, né? Mora numa cidade do interior e aqui na minha região quase não tem vaga, né? Para essa pessoa a gente fala, agora tu tem a oportunidade de trabalhar remotamente para empresas de São Paulo, para empresas do Rio, de Santa Catarina, de grandes centros de tecnologia, que tu pode até receber mais, né, para trabalhar num lugar desses. Tu não precisa ficar preso ali da tua localidade. Então, a área de tecnologia é a melhor área para que tu faça isso, né? Para que tu trabalhe de forma remota, não só para dentro do Brasil, como para o mundo inteiro, se tu quiser. Então, tem esse ponto. E tem também o ponto que muita gente pergunta, tá, mas não é melhor eu ir trabalhar na empresa sendo iniciante, porque daí vai ter alguém que vai sentar do meu lado para me ensinar. Vai ter um dev mais experiente que vai ficar ali
me ensinando. Primeiro que geralmente não é assim que funciona, né? Não vai ter uma pessoa que vai ficar o dia inteiro sentado contigo, vendo tu codar, vendo tu programar e te ajudando em tudo, porque as pessoas elas também têm as suas responsabilidades, elas vão te ajudar, né, te apoiar em tudo que tu precisar, mas não vai ter uma pessoa sentada do teu lado, codando contigo, né? Então, não é assim que funciona e hoje a gente tem ferramentas, né? Ferramentas que a gente utiliza no trabalho, no dia a dia, que nos ajudam muito a ver o código que a pessoa está fazendo, inclusive a mexer na máquina da pessoa, né? A pessoa abre o VS Code dela e eu posso, ela pede para compartilhar, né, o código comigo e eu posso entrar ali na máquina dela, no VS Code dela e codar para ela. Então eu posso criar código junto com a pessoa, ela estando na casa dela e eu estando na minha. Então as ferramentas elas facilitaram muito isso e tá tudo muito fácil de fazer, né? De conversar com as pessoas. Tu manda uma mensagem numa ferramenta aí de chat e a pessoa já te responde ali daqui a pouco. Muitas vezes no trabalho alocado, tu vai lá na mesa da pessoa perguntar alguma coisa e ela não tá lá. Então tu já perde essa chance de conversar ali na hora e tirar uma dúvida. Quando que no trabalho remoto, né, como tá todo mundo mais conectado ali, um pouco mais próximo até, é mais fácil de tu tirar tuas dúvidas e das pessoas te ajudarem. Então, acho que é isso, né? A gente pode dar um pouco da nossa opinião, acho, agora sobre trabalho remoto, como é que é para nós, o que a gente acha do trabalho remoto, do home office. Então, acho que os dois são meio que tendenciosos para falar disso, né? Porque a gente gosta muito desse modelo. Mas falando por mim, tá? Eu já trabalhei em modelo remoto e já trabalhei em modelo presencial também. O que aconteceu, né, na minha carreira? No começo, eu gostava de trabalhar na empresa. Eu gostava bastante de ir para a empresa, né, de ter aquele momento onde era um momento de trabalho e depois, quando eu ia para casa, era o meu momento de descanso, o meu momento de casa. Eu não levava as coisas... No começo, eu até levava um pouco de trabalho para casa para fazer, né? Porque eu estava aprendendo e tal, mas não recomendo, mas, né, cada um. Só que daí tinha essa separação clara, né? Quando eu era um desenvolvedor mais experiente, eu já não fazia mais isso de levar trabalho para casa. Daí eu ia na empresa, trabalhava as minhas 8 horas, voltava para minha casinha, só queria jogar videogame e ver Netflix, não queria saber mais de trabalho. E essa separação ela era muito clara. Quando tu trabalha remotamente, né? No modelo home office, principalmente, o teu trabalho é a tua casa e a tua casa é o teu trabalho. Então, tu tá fazendo as duas coisas ali ao mesmo tempo e a tua vida ela meio que se conecta. Então, tu tem que ter cuidado, tem que ter disciplina para não deixar que isso te afete, né? Não deixar que tu fique trabalhando 12 horas, 14 horas, 16 horas, porque tu tá ali no PC, porque tu tá ali disponível e as pessoas podem até abusar de ti por causa disso, né? Então, tem que tomar cuidado. Tenta manter essa separação também bem clara, bem nítida. Se tu tiver a opção, né, a oportunidade de ter na tua casa um lugar onde tu vai trabalhar e um lugar onde tu vai dormir, melhor. Porque se tu tem o teu trabalho, né, o teu escritório no teu quarto, já mistura conceitos ali, daí tu já começa a ficar mais difícil. Porque tem pessoas, né, que ficam trabalhando durante horas, e daí viram pro lado, deitam na cama e dormem, acorda, volta pro trabalho e faz esse processo durante dias. Isso é muito prejudicial para todo mundo. Então, só é uma dica daqui, né? Tentem separar muito bem essas duas coisas, o trabalho e o teu lazer, e não misturar, né? Não fazer com que um entre no outro. Pode acontecer também, né? A pessoa tá ali, sei lá, o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro vendo Netflix e nunca trabalha. Então, a disciplina acho que é uma coisa muito importante, né? E tem que ser muito bem trabalhada quando tu está trabalhando no modelo de remoto. Tá, e tu voltaria a trabalhar alocado? Não voltaria a trabalhar alocado agora, porque eu já experimentei os dois modelos. Eu já experimentei voltar a trabalhar alocado depois de trabalhar remoto. E eu não gostei. Então, eu já experimentei, entendeu? Mas isso é o tipo de coisa que a gente sempre fala, né? Vocês têm que fazer as coisas, vocês têm que experimentar, vocês têm que testar pra ver o que vocês acham. A não ser que tu já saiba que tu gosta de trabalhar remoto e acabou. Aí tu não precisa necessariamente testar o alocado se tu não quiser, né? É uma experiência também legal, porque tu vai trabalhar com mais pessoas, numa equipe. Então, se tu tiver a oportunidade pra testar, tu poderia até tentar fazer. Mas se tu não quiser, se tu já sabe na tua cabeça que o remoto é muito bom e tu quer fazer só isso,
trabalha remoto e não tem problema nenhum. Minha opinião também é bem parecida, eu não voltaria pro alocado, não penso nisso agora. Gosto muito de trabalhar remoto, por causa da qualidade de vida que a gente tem. Eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de ficar com os meus bichos ali, meus gatos. Gosto de ter esse contato mais próximo com a minha casa, né? Eu prefiro trabalhar em casa e trazer o trabalho para dentro da casa do que ter que trabalhar em outro lugar, né? E não poder aproveitar e usufruir do que eu tenho na minha casa. Então, para mim, a qualidade de vida é essencial nesse ponto. Só voltaria a trabalhar alocado se fosse num lugar que eu, sei lá, gostasse, admirasse muito e fosse perto de casa ainda. E que eu pudesse trabalhar, talvez, 3 dias remoto e 2 dias alocado, sabe? Um modelo mais híbrido. Talvez eu começaria a cogitar voltar a trabalhar alocado, mas nesse momento não penso sobre isso. E eu acho que eu prefiro remoto e não penso em mudar, né? Mas é isso, é de cada um. São ciclos, né? Pode ser que daqui a 5 anos tu queira voltar a trabalhar numa empresa. Eu senti muito isso, assim, quando eu estava há muito tempo num projeto onde eu estava sozinho, não tinha uma equipe para trabalhar. E daí eu sentia, naquele momento, que eu queria voltar a trabalhar numa empresa, alocado aí com uma equipe. Daí eu fiz isso. Foi legal, mas depois, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar remotamente de novo, eu vi que realmente remoto era muito melhor para mim, né? No meu modelo, então... É isso, vão ser fases da vida de vocês onde vocês talvez no começo queiram trabalhar alocados e depois vocês queiram trabalhar remoto, depois vocês queiram voltar. Então, e é de boa, pode fazer isso também. Bom, então como eu tinha prometido no início do podcast, a gente vai responder agora algumas perguntas dos nossos seguidores, dos nossos alunos. E se tu quer fazer uma pergunta para nós também, aqui na descrição vai ter o número do nosso celular, do celular da empresa, né? Não é o nosso celular pessoal, obviamente. Daí tu pode mandar uma pergunta lá que tu tenha, uma dúvida. Mas assim, no áudio tu já diz o teu nome e da onde que tu tá falando e daí faz tua pergunta. E perguntas de 1 minuto, tá? Só para não ser muito longas. Existe algum problema em pular o estágio? Por exemplo, se você chega num nível de desenvolvimento que você não precisa... Você acha que você pode se aplicar para júnior, por exemplo. Existe algum problema se você tem a oportunidade de entrar como estagiário? Você pular direto para o júnior ou não tem nenhum problema? Não tem nenhum problema no sentido de formação, de experiência, enfim. Eu diria que não tem problema nenhum. Tu pode muito bem pular do júnior, né? Pular do estágio para o júnior, né? Não tem problema nenhum. Muita gente, inclusive, faz isso porque o que acontece? O estágio, tu só pode fazer o estágio se tu estiver fazendo uma faculdade. Então, muitas pessoas não fazem faculdade porque não tem interesse, porque não podem, não tem dinheiro para fazer. Então, eu acho que essas pessoas, se fosse assim, elas não trabalhariam, certo? Então, não faria sentido. Então, o que acontece, geralmente essas pessoas, elas adquirem conhecimento suficiente para entrar numa vaga de júnior, que não é tão diferente assim de uma vaga de estágio, né? O estágio, ele vai ser... O estágio tu vai ter que saber um pouquinho menos, né? Obviamente, porque o estágio, tu tá cursando ainda a faculdade, tu ainda aprendeu alguns conceitos, mais coisas básicas. Então, acho que para te ser um júnior, tu teria que saber um pouquinho mais do que um estagiário sabe. Só isso, mas não é muito e tu consegue, em alguns meses, aprender todos esses conhecimentos necessários para que tu consiga entrar como um júnior logo de cara, pulando estágio, pulando trainee, pulando essas coisas. Então esse foi o Victor Leta, do Rio de Janeiro. Então valeu, Victor, pela mensagem, pela pergunta. E agora vamos para as perguntas dos nossos aluninhos e aluninhas do DevQuest. Olá, meu nome é Thiago, eu sou do Ceará, tenho 34 anos. E a minha pergunta é sobre essa questão do currículo. Você ter um currículo que não tem muita coisa. Eu tenho 34 anos, mas sempre trabalhei em negócio de família e agora já faz 8 que eu trabalho numa empresa na minha área, né, da saúde e tal. E voltando para essa área de tecnologia e tal, vi que o LinkedIn é um dos principais locais de você colocar sua formação, currículo, essas coisas, e eu não tenho muita coisa para colocar, entendeu? O que isso vai me prejudicar ou o que fazer para superar essa parte? A gente vai fazer um podcast só sobre esse assunto, que é as redes sociais, né, currículo, portfólio de dev iniciante. Mas respondendo a pergunta aí do Thiago, a gente fala bastante sobre isso no nosso conteúdo, né? Que tu tem que saber, o teu currículo ele tem um objetivo específico, que é demonstrar que tu sabe programar.
Esse é o objetivo do teu currículo. Como é que tu faz isso? Nossa opinião é através de projetos pessoais. Então, projetos que tu fez em um curso, tu pode colocar lá. Um projeto pessoal que tu começou a desenvolver do zero, tu pode colocar também no teu currículo ali, com um link pro teu GitHub, com um link pro teu, tanto pro GitHub, né, pro repositório do GitHub, quanto pro GitHub Pages ali, que é um link que tu consegue gerar, que a pessoa consegue acessar o teu projeto para ver ele funcionando ali na prática. Então, teu currículo, teu LinkedIn, eles têm que estar com esse objetivo em mente, demonstrar que tu sabe programar. Eu acho que é duas coisas, dois objetivos, talvez. Esse que o Cadu falou e o objetivo de te apresentar, né? Dizer quem tu é, o que tu faz, né? O que tu tá estudando. Então, o currículo é isso, é uma carta de apresentação onde tu vai mostrar quem tu é e vai também mostrar o que tu sabe fazer, que é a coisa que é mais importante. Sim. O objetivo principal é demonstrar que tu sabe programar, né? Porque é nessa forma que as pessoas vão, pelo menos, te chamar para um processo seletivo, né? Que é o primeiro passo para tu conseguir o teu emprego. Isso num desenvolvedor iniciante, né? Porque quando tu já tem uma carreira, né? Quando tu já tem várias empresas onde tu passou, ali vai ter o teu cargo, ali vai ter o tempo que tu ficou naquelas empresas. Então, isso tem um peso muito grande. Mas para uma pessoa que está iniciando, a pessoa não vai ter isso. E ninguém vai ter isso, né? Então, tu falou que tem 34 anos, está começando agora. Mas qualquer pessoa que está começando, ela não vai ter experiência de mercado, experiência de trabalho. Como é que tu contorna isso? Com experiência prática de projetos, que nem o Cadu falou. E se tu tem experiência em outras áreas, tu também pode colocar isso no teu currículo, porque isso também vai ser legal. Mas, de novo, né? Não enche linguiça com isso. Por exemplo, tu falou que tu já tá trabalhando na área de medicina, né? Se não me engano. Saúde. De saúde. Então, tu pode pegar as empresas que tu trabalhou, né? O conhecimento de negócio que tu tem nessa área e colocar no teu currículo. Ou de soft skills. Soft skills, também habilidades não técnicas, coloca lá de uma forma sucinta, mas que fique claro que tu já tem um background em outra área, porque daí se tu for pegar uma vaga ou concorrer para uma vaga de uma empresa que trabalha no ramo da saúde, talvez as pessoas olhem pro teu perfil, né, pro teu currículo, pro teu LinkedIn com outros olhos, porque tu já tem um pouco de conhecimento de negócio, então tu estaria em vantagem. Oi Beto, oi Cadu, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou de Porto Alegre, moro na Inglaterra hoje em dia. Eu tô no curso do DailyQuest, tô curtindo muito, parabéns pelo curso, tá? É muito, muito bom, muito didático. E a minha dúvida é uma dúvida mais sobre carreira, assim. Eu queria ver a visão de vocês sobre a progressão de carreira dentro do desenvolvimento. Eu sei que a gente inicia, né, os cargos que a gente ocupa no início são de estagiário, de júnior, aí depois a gente vai progredindo para pleno, para sênior. Então eu vejo que tem um caminho aí pra gente percorrer até chegar lá no nível sênior, que é de mais experiência. Mas e depois, sabe? Depois que você chega no nível sênior, pra onde você vai? Como planejar e onde se enxergar daqui a 10, 20 anos, ou até mais tempo, dentro da carreira, dentro da área da tecnologia, dentro da carreira do desenvolvimento? Tem como ter alguma previsão, alguma perspectiva para vocês que já estão há mais tempo no mercado? Como é que vocês veem isso? Ou é algo muito imprevisível mesmo, que a gente vai descobrir depois? Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Obrigada, um beijo. Beleza, eu acho que um ponto, né? Enquanto tu tava perguntando, eu tava pensando. Acho que a área de programação, ela muda constantemente. Então, ela tá sempre se atualizando, novos cargos surgem, novos nomes, novas áreas, novos nomes de cargos surgem. Mas, no fim, esses novos nomes de cargos, eles são quase as mesmas coisas, geralmente. Quando a gente começou, o que acontecia? Como tu falou, né? Tu começava como estagiário, ia para júnior, ia para pleno, ia para sênior. Depois do sênior, ou para te crescer, né? Ou tu ia para uma área um pouco mais de analista, que o analista ele vai ser ele era a pessoa que cuidava mais da parte de estrutura do projeto, de arquitetura do projeto, ou tu ia para a parte de gerência. Aí tu ia ser um gerente de projeto, que ia cuidar mais e gerenciar o projeto. Talvez não codificando mais tanto, né? Não fazendo mais tanto código. Então, esse era um caminho um pouco meio que traçado, né? Naquela época. Hoje em dia, a gente não vê mais falando muito de analista, né? A gente não vê mais muito esse termo de analista de software, analista de sistema. A gente não vê mais tanto isso. O que a gente vê mais, né? Daí também varia um pouco de empresa para empresa, mas eu posso falar das experiências que eu tive. Quando tu tá em sênior e tu tá dentro de uma empresa que te valoriza e que acha que o teu trabalho é legal,
geralmente o que acontece é eles te chamarem para ser tech lead. Tech lead é um líder técnico. É mais ou menos o que o analista fazia. É a pessoa que vai cuidar mais da parte de tecnologia dos projetos, cuidar da parte de arquitetura, cuidar da parte de análise dos projetos, o que tem que ser feito, e também gerenciar, né, ser um líder da equipe que está abaixo dele, que seria daí os desenvolvedores. Não que ele não faça mais código, né? Muitas vezes o tech lead também faz código, também trabalha ainda com código, né, escrevendo código. Mas ele já é uma pessoa que tem mais essa parte mais de analítica, né? E de estrutura, de arquitetura. Então, acho que esse é um caminho também legal, assim, para que tu siga depois que tu virar uma sênior. Então, tu poderia subir para um cargo de tech lead, por exemplo. Tem também o cargo de engenheiro, tu pode virar uma engenheira de software, que daí também é um braço ali da área de desenvolvimento. Tu pode virar uma arquiteta de software, que também trabalharia mais com a parte de arquitetura, né? Então tu pode seguir por outros caminhos aí e tá evoluindo sempre, né? Ou tu pode ficar como uma desenvolvedora sênior se tu quiser também. É isso que eu ia falar. Muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de que a gente chega no sênior e daí para que tu ganhe mais, né? Porque tu ganha um salário melhor, tu tem que subir para cargos mais altos, tu tem que ser um tech lead. Isso é uma ideia que ainda ela é muito forte, sim, porém ela já está mudando, né? Já tem empresas que estão pensando mais sobre isso, né? Porque tem pessoas que não querem ser tech lead. Tem pessoas que não têm aptidão, que não gostam, ou que querem simplesmente continuar codando. Querem continuar trabalhando com código, né? Desenvolvendo. Então, daí o que acontece com essas pessoas? Elas não vão ganhar mais? Elas não vão ter um aumento? Daí não faz sentido nenhum. Então, as empresas elas estão também valorizando as pessoas que querem continuar sendo um dev sênior e que querem crescer, querem continuar crescendo. A pessoa que sempre vai querer crescer, né? Não vai querer estagnar. Então, essas pessoas, elas também elas podem ter também esse tipo de reconhecimento de salário ou de importância dentro da empresa. Então, a gente tem que parar um pouco também de ter essa ideia de que para que eu cresça, eu tenho que virar um tech lead, eu tenho que virar um gerente, um arquiteto, enfim. Então, acho que talvez quando tu já chegar no sênior, talvez isso já tenha mudado também mais ainda, né? Porque, como eu falei, a tecnologia ela muda constantemente. Então, 2 anos, 3 anos, 4 anos é muito tempo na tecnologia. Então, essas foram as perguntas. Muito obrigado para todo mundo que mandou. A gente adora responder, né? A gente adora ouvir as dúvidas de vocês e responder e trocar uma ideia. Então, mandem as perguntas, as dúvidas de vocês também. A gente vai ficar muito feliz em responder. Então, só para concluir aí o tema de hoje, a gente acha que o trabalho remoto, o home office, né? Eles têm sim seus pontos positivos, têm seus pontos negativos, como tudo na vida. Então, o trabalho remoto vai ter ponto positivo e negativo, o trabalho alocado vai ter ponto positivo e negativo também. Aí vai depender de ti, né? Saber o que tu gosta, o que tu não gosta, ou o que tu gosta mais, o que tu desgosta mais, e daí se encaixar melhor, então, em um desses modelos. E também tem modelo híbrido, né? Tu poderia também trabalhar modelo no híbrido ali, trabalhando uns dias na empresa, uns dias em casa. Então tem várias opções aí para todo mundo. E ficou claro também que a gente gosta bastante, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre trabalho remoto, mandem pra gente, que a gente vai responder aí vocês, mandem nos comentários, que a gente vai conversando sobre isso. E não deixa de falarem que tu não pode trabalhar de forma remota só porque tu é um júnior ou porque tu é um estagiário. Isso não é verdade. Tu pode sim, inclusive tem empresas que estão muito bem preparadas, muito mais do que da ajuda que tu teria, né, se tu tivesse alocado. Essas empresas podem te ajudar muito se tu estiver trabalhando de forma remota. Então, isso é meio que um mito, tá? É um mito que a gente já quebra aqui. A tendência é que o remoto aumente cada vez mais e não diminui ou desapareça de uma hora para outra. Então é isso. Muito obrigado para quem ficou aí até o fim, né? A gente agradece muito. E mandem os comentários, conversem aí com a gente quer trocar ideia com vocês, tá? Deem like no vídeo, se inscrevam no YouTube, se inscrevam no Spotify também, né? Porque a gente tá lá agora também, tá? E até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.